Vede Jesus Cristo. Estamos começando na maior das alegrias e hoje para falar sobre um dos assuntos que nos instigam o coração, que nos machucam a alma e que nos tocam tão gravemente, que é a questão do suicídio. Allan Kardec, percebendo a gravidade do sofrimento dos suicidas, coloca um texto muito significativo no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa assim: o suicídio e a loucura. E num dos itens ele fala: dá-se o mesmo em relação ao suicídio, com exceção daqueles que ocorrem no estado de embriaguez e de loucura, aos quais podemos chamar de inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre têm como causa um descontentamento. Portanto, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia e de serem melhores os dias seguintes, exercita a paciência. Ele só se desespera quando pensa que os seus sofrimentos não terão fim. O que pode levar um irmão, uma irmã a cometerem o suicídio, a buscarem sair da vida material por uma porta tão dolorosa? Nós podemos fazer algo para ajudá-los? Como trabalhar na prevenção ao suicídio? E o que a doutrina dos espíritos nos orienta a respeito? Bem, essas e outras questões sobre elas nós vamos tratar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. Gente, o Despertar Espírita de hoje vai tratar deste assunto tão grave, que nos toca tão profundamente o coração, que é o suicídio. Como nós estamos fazendo no ar, nós estamos ao vivo, você pode participar trazendo a sua questão, trazendo o seu depoimento, construindo esse programa conosco. Nós estamos aguardando o companheiro que está vindo para ser entrevistado. E olha, o Rio de Janeiro hoje não está fácil. Então, como nós estamos num final de linha aqui no Recreio dos Bandeirantes, nós estamos aguardando por ele com muita ansiedade e com muito carinho. Mas enquanto ele não chega, nós já podemos começar a tratar deste assunto, porque a doutrina espírita nos abre um campo imenso de compreensão da questão do suicídio. Geralmente, quando um irmão, uma irmã pensam no suicídio, isso lhes vem várias vezes à mente como saída para os tormentos e para os desafios naturais da vida material. Geralmente, esta pessoa que abraça esse pensamento já tem um histórico como espírito no passado, já trilhou por esses caminhos e cria uma espécie de padrão de repetição. E esse padrão de repetição faz com que a ideia de fugir dos desafios através dessa terrível estratégia lhe venha à mente com muita facilidade. Será que existem influências espirituais que acabam agravando esse estado? Será que os espíritos podem insuflar-nos o pensamento suicida a tal ponto que, acolhendo esse pensamento, a gente possa ser levado ao suicídio? Essa é uma questão que eu faço para você, minha irmã e meu irmão. E olha, eu já estou muito feliz porque está chegando o Américo Nunes. Graças a Deus, ele conseguiu chegar a tempo aqui de, bem no iniciozinho do programa, já participar. Seja bem-vindo, meu querido, viu? Uma alegria estar aqui com você. Pode sentar, sente-se aqui conosco. Gente, está aqui com a gente o Américo, que coisa boa, né? Seja bem-vindo, Américo, que coisa boa ter você aqui conosco para a gente conversar sobre esse tão intrigante assunto que é o suicídio. E eu lancei já uma pergunta, Américo. Eu lancei a pergunta de que, será que os espíritos podem nos insuflar essa questão do suicídio? E será que, em tendo saído
por essa porta do suicídio em outras encarnações, a gente tem alguma tendência a reproduzir esse padrão? Olha, eu quero dar as boas-vindas aqui aos companheiros Lozenile dos Santos, da Bahia, um beijo, minha flor, a Denise, querida, de Curitiba, a Maíra, de Recife, a Laura Mendes. Boa noite, minha flor, de onde você é? Fala aqui com a gente. Lara, do Rio de Janeiro, o Edenilson, olha só, seja bem-vindo, o Arne de Belém do Pará, a Liliane de Tramandaí do Rio Grande do Sul, que coisa boa, Onofra de Goiás, a Márcia, fala pra gente, Marcinha, de onde você está falando? Olha, a Josenile diz que o som está bom, graças a Deus. A Carol, de onde você é? Isali, minha amada amiga, boa noite, que coisa boa você está aqui com a gente. Olha só, Elinilde de Sergipe, a Carla Carvalho, ela diz assim, ontem na Casa Espírita, onde trabalho, atendemos 3 pessoas que pretendiam cometer o suicídio. E aí eu já vou fazendo uma pergunta para você, Américo, antes mesmo de ler o restante dos companheiros que estão aqui nos premiando com as suas presenças aqui. Em espírito, em coração, estamos juntinhos. Tem aumentado bastante os casos de suicídio e nós nas casas espíritas temos realmente recebido pessoas que falam sobre isso. Por que será que está acontecendo isso, Américo? Havia até um certo tempo atrás um tabu muito grande que informava para a gente que não há possibilidade, né? Que nós não deveríamos tocar no tema suicídio. Então, isso até foi um dos fatores que contribuiu para que aumentasse muito, porque as pessoas acabam não tendo o tratamento adequado. A partir do momento que eu não posso tocar no tema, eu não abro para atender as pessoas, para poder ajudar. E a Organização Mundial de Saúde já tocou que a cada 40 segundos hoje morre uma pessoa por suicídio. Aqui no Brasil também os números são alarmantes. Quando a gente pega, por exemplo, o percentual de pessoas da população brasileira que já pensaram pelo menos em suicídio, ele chega a 17%. Isso significa que mais ou menos em cada 10 pessoas, 2 já tentaram, ou já pelo menos pensaram em cometer o suicídio. Aí a gente traz alguns outros números que também são muito graves. Por exemplo, por ano aqui no Brasil, morrem quase 12 mil pessoas pelo ato do suicídio. Esses dados todos estão numa cartilha que está inclusive no site da Federação Espírita Brasileira, que é uma cartilha feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Graças a Deus, hoje, esse tema está sendo enfrentado de frente e hoje a gente tem a tendência a diminuir esses índices que até o momento realmente vem aumentando cada vez mais. A prevenção é fantástica, ela pode realmente ajudar e muito. Eu gostaria de dar as boas-vindas também para os companheiros queridos que estão aqui. Olha, a Betinha de Vitória, Espírito Santo, a Anita Guiar de Parauapebas, no Pará, a Carol Souza está na Bolonha, na Itália, a Márcia Venturinha aqui no Rio de Janeiro. Nós somos tantos companheiros. Aí temos uma pergunta da Denise. Deus cuida de seus filhos e existe uma programação. A influência espiritual pode intervir e precipitar o desencarne de algum irmão fragilizado? Essa pergunta vem de Curitiba, da Denise. Muito obrigada, nossa irmã aí de casa, que contribui com o nosso programa de maneira muito positiva. De fato, a influência espiritual hoje é um fator muito crítico para o suicídio. Na verdade, quase a totalidade dos casos de suicídio há uma influência espiritual. Não que os espíritos consigam, por eles mesmos, nos levarem ao suicídio, mas porque a partir do momento que eu começo a entrar naquela vibração de querer me suicidar, eu começo a ter aqueles pensamentos, então a gente aprende que a gente chega numa vibração propícia à interferência de espíritos obsessores. E aí chega um determinado momento que, de fato, eles estão agindo o tempo todo na nossa mente para que a gente cometa aquele ato. Então, a influência há e até mais do que se imagina.
A partir do momento também, por outro lado, que eu mudo o meu padrão vibratório, que eu começo a brigar pela vida, sair daquele padrão tão negativo, eu também consigo me afastar da influência. Então os espíritos podem influir? Podem, mas desde que a gente permita essa influência espiritual. Olha só, gente, a gente tem que pensar muito nisso, porque há vários motivos que podem conduzir uma pessoa ao suicídio e muitas vezes ela sinaliza para nós. Tem uma história de que, mas se a pessoa está falando que vai se suicidar, ela não vai. Mas isso não é bem assim, não. Né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas sinalizam e elas cometem o suicídio. O que a gente deve fazer quando a gente percebe que alguém está com um comportamento, num processo de depressão muito agudizado, está falando reiteradamente nessa proposta, nessa possibilidade? A Associação Brasileira de Medicina, quer dizer, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, através dessa cartilha que eu falei, eles tocam nesse ponto. Eles dizem que um dos fatores principais para que a gente consiga enxergar o potencial suicida é justamente o fato dele falar. Ele fala que ele não tem que a vida dele não tem sentido, que ele é um peso para as outras pessoas. Então, a partir dessas frases chaves, a gente consegue perceber que a pessoa realmente ela está vamos dizer assim, num clima negativo, que ela está num momento difícil de depressão, de propensão ao suicídio. O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que tentar ajudar a pessoa ouvindo. O principal motivo, ou principal ferramenta, desculpa, que nós temos que ter, que temos que usar, é o nosso ouvido. A gente tem que chegar para essa pessoa e perguntar o que nós podemos fazer para ajudar. Inclusive, muitas das vezes, a gente chega para a pessoa e quer apresentar soluções mágicas. Muitas das vezes as pessoas, quando vão tentar ajudar alguém que está com essa ideia do suicídio, acabam minimizando os problemas, falando, olha, tem tanta gente com problema maior do que você, e na verdade nada disso é adequado. A gente tem que respeitar, porque o mesmo fato que às vezes ataca uma pessoa de forma muito dramática, para outra já não é tão dramático assim. Cada um reage à mesma situação da vida de uma forma diferente. Então a gente precisa respeitar a forma que as pessoas agem, a forma que as pessoas acabam encarando os episódios da sua vida. O que às vezes para mim é fácil, para a pessoa não é fácil. Olha, o Américo tocou agora num ponto muito significativo, que às vezes os familiares, os amigos, os afetos da pessoa que pensa em suicídio, acreditando que estarão ajudando a pessoa, começam a dizer, mas como? Você está deprimido ou está triste por causa disso? Mas o fulano sofre tanto, você vê tantas pessoas morrendo de fome, tantas pessoas com doenças tão graves, você tem isso de bom, isso de bom, isso de bom, e está assim. Esse raciocínio faz com que a pessoa deprima ainda mais e prejudica demais o tratamento da pessoa. Ela começa a se sentir culpada da dor que ela está sentindo, dessa ferida emocional que há dentro dela, apesar de não ser algo exposto fisicamente, há uma questão interna que nós temos que entender e ajudar, né? Exatamente, fora as dificuldades da própria pessoa, às vezes. Por exemplo, esses números da cartilha mostram para a gente que desses 12 mil suicídios por ano que a gente vem enfrentando no Brasil, 9,2 mil são homens e só 2, poucos mil são mulheres. Por quê? Porque um dos preconceitos que há na sociedade é que o homem tem que ser durão, que o homem não pode expor as suas dificuldades, porque muitas pessoas usam até um termo muito pejorativo, isso é uma frescura, homem não pode ser horrível, assim. né? E aí o homem acaba perdendo a chance, por preconceito dele e de toda a sociedade, de se abrir. Por isso a gente vê um número tão elevado de homens, quase 3 vezes a quantidade de mulheres que morrem, né? 3 vezes maior do que a quantidade de mulheres. Então a gente precisa, apesar desses problemas que as pessoas já têm, além desses problemas que as pessoas já têm para se manifestar, a gente não pode agravar isso, né? A gente tem que realmente terrível. facilitar e não
atrapalhar, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Em realidade, nós falamos de algumas situações que podem conduzir a pessoa ao suicídio. As dificuldades no trabalho, as dificuldades emocionais, a depressão. E que mais? Quais os fatores que mais têm sido significativos como fatores de risco? Na verdade, isso é uma gama muito grande, né? Há pessoas que se suicidam, por exemplo, por questões de honra. Às vezes a pessoa passa por uma determinada situação na vida em que ela considera muito constrangedora e ela não consegue mais olhar para a sociedade, sofre, por exemplo, violência sexual, sofre um abuso, sofre uma perda financeira muito grande, quebra com sua empresa, então tem uma queda no seu patamar financeiro. E essas, vamos dizer assim, decepções todas acabam fazendo com que a pessoa não consiga levar a sua vida mais. Então existe honra, existe a questão financeira, existe a questão dos traumas, que muitas das vezes para alguns fatores acabam não sendo traumatizantes, mas para outros são muito traumatizantes. Existe a questão das doenças mentais, transtornos de humor, transtornos de personalidade, bipolaridade. Existem as questões físicas também. Muitos suicídios são por conta de doenças físicas, por exemplo, câncer, HIV e etc. As pessoas começam a fazer o quê? Já que a sua vida está naquela dificuldade física, a sua saúde não anda muito bem, a pessoa acaba se desmotivando para continuar a viver. Infelizmente, vão para essa via do suicídio. Só que a gente pode fazer sempre é dizer que esse não é o melhor caminho, porque sempre há uma solução para a nossa vida, apesar de muitas das vezes a gente pensar que a gente está naquele momento difícil, que não há saída. Há sim, se a gente se apegar a Deus, se a gente procurar um convívio social, são antídotos, religiosidade, entrega à fé, convívio social com as pessoas, a gente consegue sair dessa maré baixa da nossa vida. Vamos explorar até um pouco mais essa questão da prevenção, que é tão importante na nossa vida, porque qualquer um de nós pode ter um processo de depressão, questões de tristezas, um abalo emocional, enfim, um luto que pode não ser apenas pela questão do passamento, né, a ida para o plano espiritual de algum afeto. O luto, às vezes, é em virtude de uma perda de algo, uma expectativa frustrada. Isso pode gerar um processo de doença emocional. Bem, gente, nós temos aqui a participação de olha só, a Márcia Venturini diz assim: Yasmin, já tentei o suicídio e ainda penso muito, mas não tentei mais depois que conheci a doutrina espírita. Estou em tratamento médico especializado, mas o que determina minha luta é a doutrina. Fui suicida em encarnações passadas e tenho um familiar que se suicidou e eu vi. Agradeço a Deus por me ter dado a oportunidade de conhecer a doutrina e assim continuar minha evolução. Tenho depressão desde a infância e venho lutando desde então. Márcia, gratidão por você compartilhar conosco esta sua dor e receba em seu coração todo o nosso carinho, na certeza de que você é uma vencedora, você traz realmente um trauma de vidas passadas, mas você tem toda a possibilidade agora de posse do conteúdo da doutrina espírita, de construir uma vida a cada dia mais feliz, mais alegre e mais saudável. O que a gente pode dizer para a nossa Márcia, hein? Foi muito bom a nossa irmãzinha tocar nesse ponto, porque o materialismo é justamente um dos grandes inimigos para a prevenção do suicídio. Porque se a pessoa acredita que só existe essa vida, que não existe nada além daqui, que graças a Deus hoje todas as religiões contribuem positivamente para isso, mostrando que há ou um céu ou a vida espiritual, mas de certa forma todas mostram para a gente que há algo depois dessa vida. E a partir do momento que eu entro numa atitude materialista de acreditar que só existe essa vida, de fato, se essa vida aqui está ruim, eu acabo tendo, vamos dizer assim, um incentivo para me suicidar. Porque já que só há essa vida e ela não anda muito bem, eu vou sair dessa vida. Então a nossa irmãzinha está de parabéns.
Eu queria que ela soubesse, você, irmãzinha que está assistindo a gente de casa... É a Márcia Venturini. Márcia Venturini, que você é um exemplo, e você, com esse seu depoimento, vai ajudar muitas outras pessoas. Esse é uma das maneiras que a gente tem de ajudar as pessoas. É justamente mostrando que é possível. Essa é uma irmã que tentou, que andou muito tempo pensando em suicidar-se, mas ela mostra para a gente que é possível sim sair disso, que é possível sim sobreviver. Então, aproveitando só o gancho, agradecer a nossa irmã e aproveitando o gancho, lembrando aqui que essa cartilha feita para o suicídio, para a prevenção do suicídio, ela conta para a gente que grande parte dos suicidas, aqueles que conseguiram de fato se suicidar, já tentaram diversas outras vezes. Então sempre a gente tem que prestar muita atenção nisso. Se a pessoa já tentou uma vez suicídio, a gente tem que dar muita atenção àquela pessoa, buscar muito amparar a pessoa, porque de regra, pelo menos a pessoa tenta umas 3, 4, 5 vezes até conseguir de fato se suicidar. Então, como você falou maravilhosamente no início, não existe aquilo de, eu vou me suicidar, e algumas pessoas têm esse tabu. Se está falando que vai se suicidar, não vai. Ou, mais grave ainda, a pessoa tentou o suicídio e não conseguiu. Graças à misericórdia divina, não conseguiu. E as pessoas em volta, muitas das vezes de forma cruel, falam, olha, se ela não se suicidou é porque ela não está tentando. Não está querendo se suicidar, só quer fazer isso para chamar a atenção, e não é. As pessoas que fazem isso realmente estão num processo muito difícil, que merecem muito o nosso carinho, muita nossa atenção. É uma ferida emocional, gente, que a gente não vê porque não é física, mas é uma ferida emocional. A Denise de Curitiba, ela fala do Centro de Valorização da Vida, que é o telefone 141. Ele ajuda a ouvir as pessoas com essa dificuldade. E o André Trigueiro, esse muito conhecido jornalista, que é espírita, ele editou um livro, Viver é a Melhor Opção, com uma renda revertida para o CVV. Então, o CVV é 141. Gente, tem um detalhe, o CVV foi criado por uma mocidade espírita em São Paulo. Olha que lindo. Legal, né? Mas não tem nenhuma vontade de proselitismo religioso, não tem nenhuma ligação religiosa, é apenas o amor. Né? E isso é muito bom. 141, vamos sempre divulgar isso. Gente, olha só, nós vamos para uma pausa, curtam essa música e nós voltamos já já. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma.
Olá, eu sou Milton Menezes e estou aqui hoje para convidar você a participar do nosso novo programa aqui na TV Nova Luz, Consciência e Transformação. Nesse programa ao vivo, eu vou abordar questões da psicologia, da espiritualidade, vida passada, regressão de memória, as psicopatologias como a depressão, ansiedade, enfim, todas essas situações do nosso dia a dia que têm a ver com a questão da psicologia, da espiritualidade e do comportamento humano. É um programa ao vivo, onde você vai poder, a partir do YouTube, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, a sua sugestão, e eu vou ter o maior prazer em responder, em conversar com você na próxima sexta-feira, às 11 horas. Até lá! Gente, nós estamos de volta com o Despertar Espírita, sempre com uma temática da atualidade, analisada à luz da doutrina dos Espíritos. E hoje nós estamos conversando sobre suicídio com Américo Nunes. E eu quero dar as boas-vindas para Helena Padilha, para Jane Pinheiro de Manaus. Jane, você sabia que a minha filha mais velha nasceu em Manaus? Fantástico, amo muito Manaus. Helenilde, Maria de Fátima Cunha, seja bem-vinda. A Evelane de Fortaleza, Helenilde, Josenile, nós já falamos, a Sheila Campos de Duque de Caxias, Caxias Xerém, a Maíra, a querida Maíra, ela diz assim, nossa, como é maravilhosa e confortadora essa doutrina, obrigada Yasmin e Américo, as palavras de vocês estão me ajudando muito, pois hoje o dia está bem difícil, tem uns dias que são difíceis, né, minha flor, é isso mesmo, mas com fé em Deus, que tudo provê, tudo vai dar certo, tudo passa e você prossegue. Muito bom, gente. Olha, a Isali, ela diz que ama essa música que nós colocamos hoje. É linda, né, Isali? Uma graça também, amo demais. A Sara Abreu, que musical maravilhoso, realmente, viu? A Oficina da Arte Espírita é um trabalho belíssimo que envolve mais de 200 pessoas que estudam a arte, aprendem a utilizar-se de instrumentos musicais. É uma beleza de trabalho, viu? Mas, Américo, nosso tema é o suicídio antes e depois da desencarnação. Eu queria que você me falasse sobre essa questão do depois da desencarnação. Isso é importantíssimo. É um tema fundamental que a gente toque, porque, assim, como da mesma forma que a gente, antes do intervalo, a gente elogiou e agradeceu a todas as religiões que, de certa forma, acabam mostrando para as pessoas que há algo além dessa vida, então isso funciona como um antídoto maravilhoso. Infelizmente também há uma crítica a se fazer em relação a isso. Algumas religiões falam que o suicida, após a morte, ele não tem salvação, que após a morte a gente não deve nem fazer orações por esse nosso irmãozinho, e isso não é algo legal, porque na verdade, primeiro, esse irmão nosso que se suicidou, ele é o irmão que mais precisa de orações. Como eu vou negar orações a pessoa que cometeu um equívoco desse, que a gente sabe que vai passar por alguns momentos difíceis e que é aquele que mais precisa das nossas orações? Como eu vou negar isso? Então é importante que todos que aqui ficaram façam suas orações. E falar também que essa pessoa não tem salvação é muito cruel com os parentes, com todos os entes queridos que ficaram aqui. Imagina uma mãe que vê, por exemplo, o filho se suicidando e pensar, graças a Deus, isso é um grande absurdo. Mas imagine a mãe pensar que o filho não tem salvação, que vai ficar eternamente perdido, que não tem nem condições de fazer orações para ele. Então as pessoas precisam começar a entender que o suicídio, ele vai haver um certo sofrimento, vai, mas não há regra que não há salvação. Aliás, essa é uma regra. Com certeza há salvação. Ele passa por um sofrimento momentâneo. Não há regra é para a duração desse sofrimento. Então esse sofrimento pode ser um pouco mais prolongado, um pouco menos prolongado, de acordo com a consciência daquele que praticou o suicídio, se ele tinha consciência plena do que ele estava fazendo, ou se ele estava no momento ali de perturbação em que ele estava momentaneamente privado de todas as suas faculdades mentais. Então, todos os fatores
influenciam. Não são todos os espíritos, vamos criticar também a nossa religião, né? Porque muitas das vezes o espírita acha, se suicidou, vai para o Vale do Suicida, vai ficar naquele lugar horrível lá. Existe essa possibilidade? Claro que existe, a gente não pode desmentir isso, não podemos falar mentira aqui. Existe a possibilidade do Vale do Suicida, tem mais ou menos aquele tempo que nós deveríamos ficar encarnados. Por exemplo, se eu tenho 60 anos, teria que viver até os 80 e me suicido com 60, teoricamente esses 20 anos eu ainda tenho de energia para viver aqui. Então esses 20 anos, via de regra, eu passo por um determinado sofrimento. Mas isso também não é regra. É lógico que se o espírito, antes desse tempo, ele melhora, ele percebe que tem que sair daquilo ali, ele consegue sair daquele sofrimento. Então, que os nossos irmãozinhos de casa saibam disso. Não há regra absoluta, não há tempo determinado para esse sofrimento, não é obrigatório que o espírito vá para o Vale dos Suicidas. A única coisa que a gente sabe é que, de fato, quem faz, infelizmente, quem pratica esse ato do suicídio, vai passar por um sofrimento. Mas ele pode ser mais ou menos prolongado de acordo com as nossas preces, de acordo com o reconhecimento desse espírito suicida também. Então ele pode melhorar, pode adiantar um pouquinho o seu período. É importante também a gente falar sobre as reencarnações futuras. Não sei se tem algum tempinho para a gente falar também. Temos sim, ainda podemos falar sobre as reencarnações futuras, porque em realidade fica na inscrição do perispírito, que é o corpo do espírito, que sobrevive após a morte do corpo físico. Então o suicida é como se ele estivesse desplugando. Imagina uma pessoa que estivesse num mergulho de altíssima profundidade, né? Lá embaixo, e de repente ele tivesse que ir para a atmosfera em poucos minutos, né? Já só imaginar isso, né, já seria uma dor imensa. A gente sabe que o mergulhador ele tem que ir subindo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Imagina ele disparar um processo e, no caso do suicida, com aquela energia toda que o jungia ao corpo físico, o perispírito linkado, célula a célula, molécula a molécula, como isso é traumatizante para aquele perispírito. Então não é sempre, não é de imediato que há essa recuperação, né? Pois é, ele passa por esse momento de sofrimento, né? Como a gente falou, pode ser mais ou menos longo de acordo com as atitudes dele. Mas é importante que a gente saiba que a nossa oração influencia muito, a gente ajuda muito. Lembrar sempre, né? Como é o caso de qualquer desencarnação, mesmo que não seja pelo suicídio, que a gente não pode ficar naquela lamentação eterna. Por eles, pelos nossos parentes que já se foram, a gente precisa buscar, aqueles que sobreviveram, que ficaram aqui, precisam buscar a alegria de viver, porque isso é uma motivação para os que foram, para que também busquem essa alegria de viver. Se a gente fica aqui naquela lamentação, naquele sofrimento, a gente acaba também com essa energia muito baixa, uma vibração baixa, atrapalhando aquele nosso ser querido. Então é necessário, primeiro, que a gente entenda que precisa continuar a nossa vida e que a gente precisa fazer orações para eles. E segundo, que a gente entenda que ele vai passar por um períodozinho de sofrimento, mas que isso não é eterno. Isso vai passar e ele vai ter direito a uma nova reencarnação. Agora, essas novas encarnações, elas costumam ser um pouco prejudicadas em virtude do traumatismo perispiritual, não é não? Com certeza. O suicida, por exemplo, que ele toma veneno, ele destrói, vamos dizer assim, todo o seu sistema digestivo, respiratório. A partir do momento que isso é feito no seu corpo físico, essa impressão também é marcada no perispírito. Então, numa próxima encarnação, ele pode nascer, por exemplo, com uma dificuldade respiratória. O Divaldo Franco conta o caso do suicídio da irmã dele, em que numa próxima encarnação ela veio com o sistema respiratório, morreu inclusive em uma idade muito jovem, justamente porque veio com o sistema respiratório bastante comprometido por conta de um suicídio em vidas anteriores. A partir do momento que eu me suicido, por exemplo, através de um tiro na cabeça, ou através de algo que eu destrua o meu cérebro físico, numa próxima reencarnação, eu posso vir, por exemplo,
com alguma doença neurológica, uma paralisia cerebral e etc. E a gente aprende também em relação a essas novas reencarnações, um ponto que é importante a gente tocar, que toda a família que vive em volta daquela pessoa que retornou com aquela dificuldade, é porque, via de regra, elas têm alguma interferência ou tiveram alguma interferência, alguma influência naquele suicídio. Então, se eu vou lá e induzo alguém a cometer o suicídio, é lógico que isso não vai ficar em branco. Pela lei de causa e efeito, que diz que tudo aquilo que eu planto eu colho, numa próxima encarnação, eu recebo esse espíritozinho, ou como um filho, ou como um irmão, ou como um avô, de acordo com a influência que eu tive, se foi mais dura, mais direta, ou mais indireta, mais distante, eu vou ser mais próximo ou mais afastado um pouco, mas eu vou ter alguma relação com aquele espírito para que a gente passe por aquele sofrimento junto. Gente, olha só, tem os casos também de suicídios indiretos. Vocês já ouviram falar disso? Suicídio indireto? O que seria um suicídio indireto? É importante a gente lembrar do filme Nosso Lar nesse ponto, né? Porque quando o André Luiz ele chega lá no plano espiritual, as pessoas gritam para ele, suicida, 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 e ele não entende nada. Ele fala, como assim suicida? Eu não me suicidei, devem estar me confundindo com alguma pessoa. E aí depois, a partir do momento que ele consegue ter uma determinada desenvoltura espiritual, explicam para ele que ele se suicidou sim, só que ele cometeu esse suicídio indireto. Ele vivia numa fase aqui na Terra, numa fase muito difícil, em que ele não dava muito valor à vida, abusava muito de substâncias, de álcool e etc. Comia tudo aquilo que não ajudava, não contribuía para a saúde. Então, aos poucos, ele foi destruindo o seu corpo. Essa também é uma forma de suicídio. Não só as pessoas que comem e bebem, mas aquelas pessoas também extremamente pessimistas, que ficam o tempo todo pensando em coisas negativas. Isso atrai muita energia negativa. A gente vai baixando a nossa saúde e vai destruindo pouco a pouco o nosso corpo. Isso também é uma forma de suicídio. É o que a gente chama de suicídio indireto. A partir do momento que eu penso que aquilo ali pode me prejudicar, que eu tenho consciência daquilo, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Ninguém hoje em dia, a partir desse século da informação, ninguém hoje em dia pode dizer que não sabe, por exemplo, que o álcool faz mal, que as drogas fazem mal, que determinados alimentos fazem mal. Ninguém pode dizer, por exemplo, que estava andando a 200 km por hora numa estrada no seu carro e de repente bateu, mas eu não sabia que eu podia morrer. A partir do momento que eu ando numa alta velocidade numa pista, de forma desregrada e irresponsável, eu sei que eu posso a qualquer momento falecer. Então eu estou admitindo, eu estou permitindo a minha morte. Esse também é um tipo de suicídio. O Persson Moraes, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, se alguém der um tiro na minha cabeça, é o mesmo conceito? Digo, no caso, sem ser suicídio. Então, quando a gente dá o tiro é uma coisa. Agora, se a gente recebe esse tiro, é a mesma coisa? A gente vê também lá no filme Nosso Lar, inclusive, aqueles hospitais espirituais, né? Então, pela misericórdia divina, claro, que se eu não contribuir para aquela minha desencarnação, o meu cérebro perispiritual, a pergunta do nosso irmão é muito inteligente, porque a gente diz que a partir do momento que eu aplico o suicídio através de um tiro na cabeça, eu destruo, eu deformo o meu perispírito. Então o irmãozinho fez uma conexão perfeita. Fantástico. A partir do momento que eu também estou andando no meio da rua ali e levo um tiro na cabeça, se eu não tive culpa nenhuma a princípio daquilo, a gente sabe que não é bem assim. A partir do momento que a gente estuda isso, a gente vê que nada disso é por um acaso, mas eu não tive influência direta nessa vida, naquele acontecimento. E se mesmo assim eu tomei esse tiro, a partir da minha desencarnação, o meu perispírito ele vai para um hospital, pela misericórdia divina, ele vai passar por um tratamento para poder melhorar o seu perispírito para uma próxima encarnação. Se eu não tiver que sofrer, se eu precisar passar por esse
sofrimento numa próxima vida, eu venho também com as dificuldades neurológicas, paralisias cerebrais, etc. Mas se eu não preciso passar por aquilo numa próxima vida, então eu passo uma determinada estadia nesses hospitais espirituais, onde o meu perispírito é reconstruído para uma nova vida. É interessante que a intenção é tudo, né? Porque a gente movimenta energias destruidoras, por exemplo, quando eu estou querendo tirar a vida do corpo, eu estou numa sintonia, num desejo de extermínio que ativa a degeneração das células perispirituais, enquanto que se eu sou vítima, eu quero viver, eu estou organicamente na vida, se eu desejo a vida, há um padrão diferenciado e a resposta perispiritual passa a ser diferente também. É a lei de ação e reação. Exatamente. O Quando, tempo por todo. exemplo, há até uma pergunta dessa no Livro dos Espíritos, quando, por exemplo, um pai, ele percebe que o filho está numa situação de risco e ele tenta salvar o filho, se joga na frente do filho e de repente acaba sendo alvejado, ou ele passa por um processo de desencarnação por conta de tentar salvar o filho, ele não vai ser considerado um suicida. Por quê? Porque o grande objetivo dele era salvar a vida do outro e não sair da vida. Isso tudo vai ser levado em conta. Por isso que a gente nunca pode dizer que determinada pessoa vai passar por essa ou aquela situação no mundo espiritual. Tudo isso depende da nossa intenção, depende do meu grau de consciência, se eu tinha total consciência daquilo ou não. A questão do guarda-costas também, que são pessoas que estão ali para poder proteger a vida dos outros, os policiais, nossos irmãozinhos que trabalham na segurança pública, são todas pessoas que estão ali não para se suicidarem, estão ali para salvar a vida do próximo. Se num determinado momento, tentando salvar a vida do próximo, ele é alvejado com um tiro na cabeça, por exemplo, é lógico que ele vai receber um tratamento diferenciado. Muito embora o seu perispírito também seja deformado, mas ele vai receber um tratamento espiritual adequado para que numa próxima reencarnação ele não precise sofrer novamente com aquilo. E o psiquismo está em outra vibração, né? Não está na vibração da destruição. Gente, olha, a Evelane de Fortaleza diz assim, Américo Nunes é um fofo, explica muito bem. Eu também acho, viu, Américo? Está de parabéns. Regina Coelho, minha amiga querida, um beijo no seu coração. Boa noite, Warne, boa noite. Seja bem-vindo. Também você, José Newton, de São José do Egito, em Pernambuco. Que bom que você está aqui conosco. Gente, olha, nós estamos tratando sobre um tema tão significativo para as nossas vidas e esperamos que esses conceitos que a doutrina nos traz possam se multiplicar para dar forças a fim de que os nossos companheiros de jornada tenham condições de continuar a vida com esperança, porque tudo passa e tudo caminha para o bem. Mas me fale, Américo, sobre as questões da prevenção ao suicídio. Porque antigamente se tinha um pensamento assim, olha, não vamos falar sobre esse assunto não, porque pode até estimular a pessoa. E hoje em dia nós sabemos que é bem diferente, não é? A questão do estímulo, a gente tem até que prestar bastante atenção nisso, né? Eu queria até tocar numa série que está na Netflix, que se chama As 13 Razões, que é um caso de suicídio. São várias fitas em que uma menina, Hannah, que é a protagonista, ela coloca os vários motivos pelos quais ela cometeu o suicídio. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque, por exemplo, esse seriado, ele se propôs a fazer isso, a ajudar as pessoas a saírem do suicídio. Só que ele não tomou alguns cuidados, ele está sendo criticado positivamente e negativamente, tem pontos positivos e negativos. E alguns pontos negativos são, por exemplo, ele ter mostrado totalmente a cena do suicídio, fazendo quase que um tutorial ali de como se provoca esse suicídio. Gente, isso aí é um perigo, porque acaba estimulando. As pessoas que já têm na sua mente esse ideário, acabam sendo estimuladas. Então, outro detalhe que também passou nessa série é que ele romantiza muito o suicídio. Ele coloca o suicídio como um ato romântico, algo bastante, até, vamos dizer assim, algo a ser idealizado pelos jovens. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Claro que a série não tem esse objetivo, tem críticas negativas, mas também tem uma crítica muito positiva, que é o quê? Que é justamente o fato de mostrar os fatores que desencadeiam. Então, por exemplo, o bullying na escola,
Muitas pessoas fazem um bullying, acham que aquilo ali não vai ter nenhuma consequência. Às vezes a pessoa vai armazenando aquilo e daqui a pouco ela parte para o suicídio. Isolamento. Se a gente percebe que uma pessoa está isolada, eu não posso ajudar a isolá-la mais ainda. Pelo contrário, eu tenho que trazê-la para o convívio social, porque o convívio social é um antídoto contra o suicídio. Então, esse filme, As 13 Razões, na verdade é uma série da Netflix, ele mostra para a gente muito bem isso, quais são os motivos que levaram essa menina a se suicidar, para a gente poder entender que alguns motivos ali a gente às vezes nem imaginava. Num determinado momento, ela passa por uma situação de decepção amorosa, e ela conta que isso foi um dos motivos que levou a se suicidar. Então, daí é uma questão que nós também temos que tomar cuidado. Muitas das vezes, a gente leva as relações amorosas de qualquer jeito, convive com as pessoas, se relaciona com as pessoas de forma irresponsável, e a gente não sabe o que aquela outra pessoa está pensando. Às vezes eu estou ali de forma irresponsável, mas a outra pessoa está nutrindo um amor, um sentimento, e que se eu não dou valor àquilo ali, o determinado valor, o adequado valor, aquela pessoa acaba se desmotivando da vida. Então, todos esses motivos a gente tem que reconhecer. Primeira maneira que nós temos de ajudar a prevenção, fazer a prevenção do suicídio, é reconhecendo esses fatores todos. Reconhecendo se a pessoa está se isolando, reconhecendo se a pessoa está, por exemplo, às vezes até com dificuldade de tomar banho. Isso é um dos motivos também, é um dos sinais, do potencial suicida. A pessoa deprime, ela não tem mais vontade de tomar banho, ela não tem mais vontade de ir à escola, as notas baixam. Isso é importantíssimo para os pais que estão assistindo de casa, ver se os filhos estão baixando o rendimento na escola, porque a primeira maneira que eu tenho de ajudar é reconhecer que a pessoa está naquele estado. E essa é a primeira fase. É olhar para a pessoa e ver, olha, essa pessoa está precisando de ajuda. Como ajudar? Aí a gente parte para a segunda parte. Como ajudar? Ouvindo, indicando os centros. A nossa irmãzinha de casa falou do CVV. Graças a Deus que você lembrou do CVV. 141, viu? Que é fantástico. 141, e eu queria até deixar mais uma informação que a gente tinha trazido para o nosso programa de hoje, que o CVV hoje também faz o atendimento via chat. Então, hoje há uma geração que tem muito mais intimidade com o computador, com essa coisa do chat, do que do atendimento telefônico. E o CVV também faz isso. É o endereço www.cvv.org.br. Depois os nossos irmãozinhos até colocam embaixo do vídeo. Nesse site, cvv.org.br, a gente pode clicar lá e falar com os atendentes através do chat. Essa é uma outra maneira, então, indicar um tratamento psiquiátrico para a pessoa, quebrar esse tabu, porque tem muita gente que está em depressão, mas não quer procurar um tratamento, então tem que procurar, trazer a pessoa para a religião. Nossa, como é maravilhoso ter uma religião, mesmo que não seja nossa. A gente não pode dizer que a única religião é espírita. Qualquer religião provoca esse convívio social, as pessoas se juntam, as pessoas conversam umas com as outras, recebem as dificuldades e os problemas, e eu dividindo o meu problema, ele fica muito mais fácil de ser superado. Então, tratamento psiquiátrico, reconhecimento de sinais, indicar uma religião, trazer a pessoa. Se a gente vai vir para a nossa religião, vamos tentar pegar aquele nosso amigo e trazer junto com a gente, para poder ver se a gente traz ele para esse caminho de maior paz, de uma energia de mais luz. Olha, a Denise de Curitiba diz que em algumas cidades o CVV, o telefone é 188, tá? 181, eu acho. Está mudando, está Ah, migrando. É? Tem esse aviso no site deles, inclusive, tá? Os irmãozinhos que não conseguirem pelo 141, no site do CVV tem um aviso lá embaixo que fala sobre a migração. Nossa irmã falou muito bem, a gente agradece muito também, para a gente não esquecer. Olha, a Evelane de Fortaleza diz que também assistiu um filme que é o The Bridge, quer dizer, a ponte, que é um documentário sobre suicidas e mostra a dor daqueles que ficam.
Então isso é muito significativo, né? A Larissa de São Paulo diz que está sendo muito esclarecedor, ela agradece, vários companheiros, a Romilda Medrado Bezerra, boa noite, minha flor. Ela diz que assiste todos os dias o programa, a América está de parabéns, a explicar muito bem o assunto abordado. Beijos para todos. A Cláudia Cristina Severino, ela pergunta, Américo é de que centro? Parece que o conheço de algum lugar. Diz aí, Américo. Eu frequento alguns centros, né? Eu acabo trabalhando, a gente fazendo palestra, a gente acaba trabalhando em um monte de local. Mas o centro que eu frequento com regularidade é o Geide, na Ilha do Governador. Então, se os irmãozinhos quiserem, inclusive, foi ótimo a irmã perguntar isso, porque tudo a gente aproveita para fazer propaganda da doutrina. A boa divulgação. E do centro, a divulgação. Então, o nosso centro lá, o Geide, que é o grupo que eu, inclusive, mando um abraço agora para o Marcelo Ramazini e para a Alessandra Ramazini, instituiu um trabalho desse. O centro capacitou pessoas, inclusive com parceria com o CVV, para poder atender. Então, hoje, na Ilha do Governador, quem morar no Rio de Janeiro, na ilha, pode participar do Geide, que é um grupo de apoio emocional ao suicídio. E como é que faz para entrar em contato? Para entrar em contato, ou entra no site do Geide, procura Geide no Google, G-E-I-D, ou vai direto lá, é na Rua do Romancista, na Ilha do Governador. Tem atendimento tanto através do telefone, quanto presencial. Aliás, a gente, mais uma vez, aproveita o gancho da nossa irmã para incentivar as casas espíritas que busquem fazer esses trabalhos também, de tentar criar um grupo, de capacitar as pessoas para atenderem, para fazer esse primeiro atendimento. Claro que isso não substitui atendimento psiquiátrico, a psicoterapia, nada disso é para substituir, mas sim para fazer aquele primeiro atendimento. Às vezes a pessoa chega um tanto quanto desesperada, assim era lá no Geide, e não tem um trabalho para acolher, um trabalho específico para acolher. Então a gente está falando de prevenção ao suicídio, isso vem totalmente a calhar. As casas espíritas, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, tem um monte de irmãozinho católico que fala para mim, que assiste os nossos programas, precisam também instituir isso, porque esses grupos religiosos são a primeira válvula de escape que a gente tem, é o primeiro momento que a gente tem de chegar lá e pedir uma ajuda. Então as casas precisam se capacitarem para poder ajudar essas pessoas. Eu quero dar as boas-vindas para o Imério Muniz, ele é de Camaçari, Bahia. Que bom que você está aqui com a gente, viu, Imério? Bem, gente, nós já estamos terminando, estamos aqui também com o João Soares, de Recife, ele nos parabeniza pelo lindo programa. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, eu tenho certeza que com cada clique, cada compartilhamento, a gente consegue abraçar cada vez mais corações, porque são temáticas tão significativas, esse programa e tantos outros. Eu acho que a gente pode se unir para que consigamos cada vez mais companheiros para estarem aqui conosco. Participe desse projeto de divulgação do despertar espírita para muitos corações. Américo, nós já estamos com poucos minutos, né, Cassiano? Quantos minutos? Acabou, gente. Olha, você tem poucos segundos para dizer tchau, Então, né? em alguns segundos eu vou falar as minhas palavras finais, né? Alguns segundos. Vou pedir aos irmãozinhos, como você falou, que já que esse tema é muito extenso e a gente não conseguiu tocar nem na metade do que a gente programou para tocar hoje, vou pedir aos irmãozinhos que usem o nosso campo do chat para poder ajudar as pessoas. Porque assim como essa nossa irmã trouxe o exemplo dela, que ela conseguiu sair desse momento de suicídio, que ela estava com várias tentativas e conseguiu sair disso, tem um monte de outros irmãos. Então ajudem a gente. Comentem aqui embaixo, coloquem como você fez para sair do suicídio. Se você está em alguma dificuldade, ajudem os nossos irmãos, porque é através da divulgação disso, é através do apoio que um dá ao outro, que a gente consegue realmente acabar, banir, ou pelo menos diminuir os níveis de suicídio que estão tão altos. Procurar um trabalho material, espiritual, são diversas formas que a gente acaba não conseguindo tocar num programa que é tão curto, e tem que ser mesmo, porque a gente não consegue, às vezes, um tempo maior para assistir, mas eu peço aos irmãozinhos, então, que façam isso, que a gente continue esse programa aqui no campo do chat. Para agora um instantinho, coloca aí a sua dúvida, a sua dificuldade, como você conseguiu sair disso, porque você pode fazer a diferença para alguém.
Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Muito obrigada, viu, Américo? Américo Nunes aqui conversando com a gente sobre o suicídio antes e depois. Compartilhe esse trabalho. É o Setembro Amarelo, esse período de setembro, todo mês de setembro agora, ele foca muito na questão do suicídio, na prevenção do suicídio. Então participe compartilhando esse programa para muitos corações. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa.